Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Por tua presença, tua voz me encoraja a sempre prosseguir, olhando para a cruz, incomparável amor tu tens por mim, Jesus. Eu espero por ti, por tuas promessas não serei confundido, fiel sempre será. E se o mar não se abrir, sobre as águas andarei por tua palavra, Jesus. Incomparável amor, indescritível Senhor, és a razão do meu viver, precioso Jesus. Incomparável amor, indescritível Senhor, és a razão do meu viver, precioso Jesus.
Levante as tuas mãos nesta noite. Nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. As minhas mãos eu quero ler, e em louvor meu coração eu quero dar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero ler, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor nosso coração, meu coração derrama diante do teu altar. Levanta as tuas mãos. Senhor, nesta noite nós cremos que diante do teu altar, na tua presença, Senhor, está a solução. Na tua presença, Senhor, está o milagre. Nós estamos diante de ti. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Deus, liberta nesta noite, cura nesta noite, abençoa cada pessoa que está aqui. Pai, nós tomamos a autoridade ainda mais agora juntos como igreja, e amarramos toda força contrária em Novo Hamburgo, todo espírito, Senhor, que queira impedir a tua glória se manifestar. Te move, ó Espírito Santo. Deus vem curar nesta noite, libertar, vem abençoar cada pessoa que está aqui. Em nome de Cristo oramos. Amém? Amém? Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Bênção de Deus.
Que bom, hoje nós temos um tempo, uma boa temperatura, tivemos um dia agradável, né? Isso tudo ajuda, né? A gente teve um tempo com chuva, com frio, mas a fé não diminui com a chuva, né? Vamos meditar num texto, eu quero seguir falando no mesmo tema sobre para Deus tudo é possível. Para Deus não haverá impossível em suas promessas. De repente você entra numa reunião como essa hoje pensando, né? Como é que vai ser, o que vai acontecer? Creia que a presença de Deus é que vai fazer a diferença. Então abra comigo a tua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9, a partir do versículo 1. João 9, versículo 1 diz: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo-lhe: Vai-te e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, de que de antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Amém? Esse é um milagre da cura de um homem que era cego de nascença. E esse homem também era mendigo. Nós vamos ver, inclusive, na Bíblia que há uma relação entre os que pediam ajuda e esmola com certos tipos de enfermidade. A cegueira era uma enfermidade desse tipo. Então, realmente, a cegueira também espiritual torna o homem dependente de muitas coisas. A cegueira espiritual impede o homem de ter uma vida plena, muitas vezes atrapalha o seu trabalho, ele prejudica na sua família. Mas nesse milagre nós temos vários pontos que nós poderíamos estudar nesta noite. Mas eu quero enfatizar alguns pontos importantes para que a gente possa orar para Deus socorrer aquilo que é necessário em nossa vida. Primeira coisa que nós percebemos é que Jesus, na cidade de Jerusalém, ele estava com os seus discípulos, diz que ele viu o homem que era cego. Esse é um ponto que nós temos que entender, que Deus dá atenção para quem sofre. Deus vê as pessoas nos seus problemas. Muitas vezes uma pessoa enfrentando uma luta, enfrentando uma dificuldade, se sente desamparada, se sente abandonada, ou dizendo: ninguém está vendo, ninguém está notando a minha situação, mas Deus está vendo. Eu me lembro quando eu era mais jovem, tínhamos recém ainda 3 filhos, não 4. Estou falando de 30 e poucos anos atrás, 32 anos, 31 anos atrás. E eu enfrentava algumas lutas, e eu também ia nos cultos. E eu dizia para mim mesmo: será que as pessoas não estão notando que eu estou sofrendo? Eu queria ter uma atenção. Eu queria até
quem sabe, um abraço. Eu enfrentava alguns desafios na minha vida, mas um dia eu voltei para casa e Deus falou comigo e disse: eu tenho visto a tua vida e eu estou contigo e eu te socorro. Às vezes pode acontecer você entrar no culto e algumas pessoas entram rápido, quem sabe não te cumprimentam. Não deve ser assim. Mas o mundo hoje está muito corrido. E é um perigo, porque as coisas urgentes estão tomando lugar das coisas importantes. E é importante você olhar para as pessoas. É importante você atender as pessoas. É importante você ouvir as pessoas. E Jesus, no seu ministério, andou no meio do povo. E ele notou as pessoas, pessoas que não conseguiriam vê-lo. O cego não viu Jesus. E este é um ponto importante da salvação. O homem, na sua cegueira, ele não vê a solução, mas Cristo é a luz do mundo, brilha em sua vida, o tirando das trevas. Isso é a graça de Deus que se manifestou salvadora. As pessoas são tocadas pelo amor e pela graça de Deus. Então este homem, que era cego de nascença, foi visto por Jesus. E os discípulos que estavam com ele já fizeram uma pergunta para ele. Perguntaram para ele: mestre, quem é que nasceu? Quem é que pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Havia uma doutrina na época que era possível, quem sabe, um pecado no ventre. Imagina. E Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas vai manifestar-se a glória de Deus. Uma das coisas que eu gosto no Evangelho é que o Senhor nunca nos corrige em nossas perguntas, quem sabe, no ar. Ele nos atende e nos responde de maneira certa. Nunca tenha vergonha de falar com Deus em oração, expressando a tua falta de conhecimento, porque Deus vai te socorrer e vai te abençoar. Algumas pessoas acham que falando bonito vão convencer Deus. A Bíblia diz em Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas e nos leva a orar como convém. Os discípulos foram, falhos na sua pergunta, de uma certa maneira infantis na sua pergunta, mas Jesus foi amável na sua resposta. Deus é amor. Ele te atende hoje nas suas necessidades. Abre o teu coração para Ele e creia que Ele pode fazer um milagre na tua vida. Amém? Agora, este milagre, ele trouxe uma confusão na região. Sabe por quê? Porque este é um ponto interessante. Os religiosos da época vinham tocando a vida de uma forma controlável, religiosamente. Daqui a pouco aparece alguém se dizendo Messias e milagres começam a acontecer fora do controle deles. E este foi um milagre que saiu totalmente do controle deles. Um homem que era cego de nascença, um homem que nunca tinha enxergado. Então nós vamos ver que começou uma discussão e começou, uma argumentação. Então nós vamos ver na sequência, aqui nós percebemos já que no versículo 10 eles disseram: como te foram abertos os olhos? E o 9 diz: uns diziam é ele, outros diziam não é ele, porque eles estavam atônitos com aquilo que havia acontecido. É ele, não é ele. E você virando um pouco a página, pelo menos na minha Bíblia, no versículo 18 diz: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então realmente os judeus, os líderes religiosos, os moradores da cidade disseram: esse cara não era cego, ele estava enrolando. Quem sabe ele estava mentindo para receber esmolas.
Tem até pessoas, quem sabe hoje, que usem óculos escuros e não são cegos. Talvez tem pessoas que dizem que não ouvem. Eu me lembro uma vez que eu estava com meu pai no escritório. Ele e o sócio dele estavam na sala dele. E um rapaz que trabalhava na frente diz: tem um homem aí que é surdo e mudo. E ele tinha uma carteirinha com fotografia e ele pede uma ajuda. Então eu me lembro como se fosse hoje assim. Meu pai puxou R$10 e deu. E aquele homem fez assim: muito obrigado, e fez alguns sinais e saiu. E o sócio do meu pai disse: que pena, Figueiredo, eu ia dar 100. E o homem parou. Aí ele se deu conta que ele havia parado por causa do 100. Aí ele continuou e o sócio do meu pai falou: ô meu amigo, tu ouviu o 100? E ele foi embora. Então ele não era surdo. Quando o sócio do meu pai falou: Figueiredo, eu ia dar 100 para ele, ele foi embora. Aí o cara parou. Ele não se deu conta que ele caía, né, numa certa jogada ali. Então diziam aqui: não, mas esse cara ele não era cego. Claro que naquela época não tinha óculos escuros. Mas os cegos se identificavam pela vestimenta. E muitas vezes eles usavam uma capa escura. Então diziam: ele não era cego. E chamaram os pais. E quando chamaram os pais, né, diz no 19: e os interrogaram: é este vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos, perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Quem falava de Jesus naquela época não podia participar das sinagogas. E os pais desse cego, eles frequentavam a sinagoga. Então, o que eles disseram? Olha, nós sabemos que ele é o nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, mas a questão de como ele foi curado, ele já é maior de idade, pergunte para ele. Até os pais lhe deixaram na mão, né? Os pais tiraram o corpo fora, dizendo: olha, não queremos saber como é que ele foi curado. O problema é dele. Ele já é maior de idade, que ele se explique. Interessante. Sabe por que tudo isso? Primeiro, porque questionavam Jesus. Não criam nele. E segundo, não imaginavam que isso era possível. O poder de Deus não se manifesta naquilo que nós imaginamos. O poder de Deus vai além do que podemos pedir ou pensar. Mas continua a conversa e no versículo 22 diz: isto disseram seus pais porque estavam com medo, que nem eu falei, dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso das sinagogas. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Que experiência bonita deste homem, dizendo: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ontem à noite eu estava falando numa reunião de homens em Porto Alegre, e essas reuniões de homem a gente abre o coração de homem para homem, e eu coloquei algumas questões práticas da nossa vida como homem, e no final da reunião veio um homem e me disse: pastor, quando eu entrei aqui, eu era adúltero, agora não sou mais. Jesus me libertou. Jesus me libertou. Nós falamos sobre Daniel. Nós colocamos: não deixe o mundo ditar o que tu deves fazer ou dizer o que é o melhor para ti. Escolha. Não deixe quem não te dá valor tirar os teus valores. Agora é interessante.
Porque aqui nós percebemos, né, o homem dizendo: ninguém vai me tirar isso. Eu era cego e agora eu vejo. E na sequência continuar dizendo: mas esse homem, ele é pecador. Havia um questionamento sobre Jesus. Negavam Jesus. E você vai ver no versículo 31, quando o cego responde: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Aqui que eu quero falar mais nessa noite. Desde que há mundo, nunca se ouviu falar de alguém que tivesse curado um cego de nascença. Jesus fez o que nunca tinha sido feito. Aqui está o ponto. Para aqueles dias, e aqui está o ponto para os dias de hoje. Quando Jesus andou na terra, ele fez muitas coisas que nunca um homem tinha feito. Jamais se ouviu falar que um homem abriu os olhos de outro. Mas esse homem não era um homem normal, comum somente. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era o Filho de Deus. Então realmente há uma limitação para nós. A gente não consegue entender que algumas coisas possam ir além do que nós alcançamos. Mas há um Deus que faz além do que podemos pedir ou pensar. Fé não é trazer Deus para a nossa pequenez. Fé é deixar Deus nos levar para a sua grandeza. Nunca se ouviu falar de um homem que abriu os olhos de um cego. Como também nunca tinha sido comentado e falado de alguém que andasse sobre as águas. Por isso que quando Jesus andou sobre as águas, ele foi tido como um fantasma. E quem viu Jesus como fantasma foram exatamente os seus discípulos. Isso é complicado. Se fossem pessoas estranhas que tivessem achado ele como um fantasma, tudo bem. Mas imagina os discípulos que andavam com ele, quando viram ele caminhando sobre as águas para socorrê-los, os discípulos acharam que ele era um fantasma. Mesma coisa que eu chegar em casa hoje à noite e a minha esposa não me reconhecer. Eu vou dizer: tu bebeu, Magda? E tomaste tudo, nem guardou um pouquinho para mim. Mas é interessante. Alguém até que não te conhece pode te confundir. Mas o Pedro me conhece bem. O Mauro me conhece bem. Nós estávamos uma vez viajando, foi o ano passado, num outro país, e eu perdi o Mauro. Assim, a gente, num lugar, um comércio grande, e de longe eu conheci o Mauro pelo cabelo dele, que se mantém escuro, só Deus sabe por quê. E o caminhar dele, e a esposa do lado dele, ela é um pouquinho mais baixa que ele. Eu disse: Mária, lá estão os dois, ó. E eu acertei. Porque eu conheço o andar dele, eu conheço ele. Então, mas os discípulos, por não imaginarem que era possível alguém andar sobre as águas, não conseguiram ver que era Jesus. Mesma coisa quando Jesus está com os discípulos no barco e dá uma tempestade forte, e eles estão ali, Jesus está dormindo, eles acordam Jesus. Jesus, quando é acordado, diz: mas homens de pequena fé, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês têm dúvida? Onde é que está a fé de vocês? O que está acontecendo com vocês? E diz que o Senhor Jesus repreende o vento. Ele repreende o vento, não é as ondas. E as ondas depois, e tudo se acalma. Então, depois que ele fez isso, o que os discípulos disseram? Mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Significa que eles não imaginavam que aquilo ali era possível. Eu estou falando nesse dia para vocês: tudo é possível para Deus. Deus não vai agir até onde tu imagina, até onde tu consegue pensar.
Deus quer que tu creia que para Ele nada é impossível, e tudo é possível então ao que crê no poder de Deus. Senão você vai ficar parado em você mesmo. Você vai limitar a fé em você mesmo. Então, quando disseram, mas quem é este homem que até o mar, o vento, lhe obedece? Se você for para Eclesiastes 8:8, o que diz Eclesiastes 8:8? Abra comigo Eclesiastes 8:8. Olha o que diz em Eclesiastes 8:8. Na sequência diz, nem tampouco tem ele poder subir da sua morte, nem a trégua nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Então, havia um ensinamento de um homem que era sábio, Salomão, dizendo que não há nenhum homem que tem poder para reter o vento. E Salomão era rico. Salomão tinha de tudo, ele era o homem mais rico da época, no tempo dele. E esse homem foi um homem considerado como o homem mais sábio. Mas ele certamente viu um dia, ele mandava, ele dizia, vem aqui, vai lá, vai, todo mundo obedecia a ele. Possivelmente um dia ele vai na sacada, ou na parte de cima do palácio, ou num bosque, e ele vê as árvores se movendo, e ele deve ter dito, para agora o vento não parou. Mas eu sou Salomão, eu sou o rei, para agora o vento, e o vento não parou. Assim também as autoridades desse país sabem que há coisas que se movem nesse país que não estão debaixo da autoridade deles. Deus está acima de tudo, é Ele quem estabelece, quem remove, quem põe, quem tira. Não tenha medo, Deus está acima de tudo nesta nação. Deus é justo e está olhando para o Brasil. Eu creio assim. Então Salomão disse, todos me obedecem, mas esse tal de vento aí não. Mas quando veio Jesus, o tal de vento lhe obedeceu. Então, quem é este que até o vento lhe obedece? Não é a igreja Encontros de Fé, é que nós pregamos aqui dentro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas naturais. E diz a Bíblia, no livro de Jó, que o homem nascido de mulher tem um tempo limitado, vive pouco tempo e cheio de inquietações. Assim nós somos. A ansiedade nos abate, temores, as dúvidas, as inseguranças. Mas quando o homem crê em Jesus, ele é nascido de novo, não vive mais pouco tempo, vive eternamente e vence em Cristo. Ele é mais do que vencedor. Então nesta noite, o que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção para que tu coloques tua fé ainda mais em Deus. Creia que para Deus nada é impossível. Aqui em João eu li, desde que há mundo não houve um homem que abrisse os olhos de outro. Eles sabiam disso. Os religiosos sabiam disso. Não tinha ainda sido curado um cego de nascença. E de repente acontece. De repente o teu problema, tu nunca ouviu falar que teve solução. Porém saiba de uma coisa, que para Deus tudo é possível. Tudo. Tudo. Quem é este homem que até o vento lhe obedece? O vento obedece. O vento obedece. Em 1990, numa segunda-feira à noite, nós estávamos de cruzada no bairro Canudos. Pedro certamente estava junto. Nós vínhamos de Porto Alegre, pegamos um toró em Canoas, um toró em Novo Hamburgo, não, em São Leopoldo, e quando descemos a avenida para o bairro de Canudos, na Praça Centenária, isso aqui estava tudo preto. Nós tínhamos muita gente, nós íamos fazer o culto na rua. A primeira campanha que eu fiz no Novo Hamburgo, nós fizemos os cultos na rua. Naquela noite veio cantar uma cantora, na época,
muito conhecida, chamada Mara Lima. Alguns devem ter escutado ela, ela cantava uma música, irmão, você sabe o valor de uma alma, né? Custou muito caro. Ela cantou essa canção aqui, e ela era muito conhecida nas denominações, tudo, e deu umas 5.000 pessoas. E a nossa tendinha não comportava mais que 1.500 pessoas. Era uma tenda pequena, 30 por... Estou falando 1.500 pessoas encolhidas. Estou falando evangelisticamente, não evangelista só. Estou aumentando. Aconteceu que ela veio cantar. Quem trouxe ela foi o irmão Luiz Fontana. É um amigão que eu tenho, que dirigiu o louvor na Assembleia de Deus de Canoas. Ela cantou, ela terminou de cantar, o Paulo voltou para cantar. Quando o Paulo botou os pés na plataforma, começa a pingar na plataforma. E começa a chover. Eu nunca me esqueço o que o Paulo fez. Tudo preto. Toró se armando. O Paulo levantou a mão e disse, ó Deus, segura essa chuva, Pai, no mínimo até o fim da reunião, para que esse povo seja abençoado. E os pingos pararam. Eu disse, bom, se ele teve fé para isso, graças a Deus, porque eu não ia fazer aquilo, eu acho. Foi interessante. Ele levantou as mãos, Senhor, e chovia ao redor de tudo. E ali não chovia. E eu fiquei pensando, vou pregar uma mensagem mais rápida, porque pode começar a chover no final. Eu disse, mas isso não é fé. Eu lutando comigo mesmo. Mas aí eu estou com dúvida. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que subir ali, então, pregar uma mensagem normal. E eu naquele conflito, e o Paulo com as mãos levantadas, cantando. O homem da Galileia vai passando, vai. E a chuva parou. Eu disse, meu Deus. Paulo desce para me pregar logo antes que chova, Paulo. Deixa eu chover antes que comece a chover, rapaz. E sabe como é que é o Paulo? Não só o Paulo, como os discípulos dele também. Já notaram que o Paulo fecha os olhos para cantar? Os 3 que estavam aqui na frente agora estavam cantando de olho fechado. Eu queria fazer sinal para eles, para tirar as crianças, mas o mais fofinho aqui estava arrebatado. As meninas arrebatadas, não foi, amor? E eu queria fazer, eu fiz assim para os 2, né? Para os 3. E eles... Eu queria fazer, aí apareceu no telão o negócio das crianças, aí salvou eles. São discípulos do pastor Paulo, eles fecham os olhos, são arrebatados, cantam no terceiro céu. Aleluia. É legal isso. E o Paulo saiu cantando o homem na Galileia, e eu dizendo, desce daí, vai me pregar de uma vez. E não choveu. Não choveu ali naquele lugar, choveu ao redor de tudo. Terminamos de fazer o apelo, impomos as mãos. Quando as últimas pessoas receberam oração, caiu um caldo tão grande. Aí sim, eu me lembrei de uma outra vez, nós estávamos na praça de Porto Alegre. Essa aqui é legal. Nós estávamos na praça em Porto Alegre, nós armamos o som, tudo, e se armou um temporal. E aí os Hare Krishna armaram, nós terminamos a reunião. 4h15, eu disse, está guardado tu no carro, tá? Senhor, manda chuva agora, Deus. E veio um toró que eu vou te dizer. Então é interessante. Fé é fé. Você tem que crer que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nunca se ouviu falar que um cego de nascença fosse curado por alguém, mas era Jesus. E Ele está aqui hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu quero te convidar a crer que o teu desafio está na relação dos milagres de Deus. Jesus Cristo é poderoso. Para Ele, nada é impossível. Nada quer dizer nada. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Vou contar uma experiência interessante. Eu disse no microfone, ali pelo mês de setembro de 2010, eu disse, até o final do ano eu vou me mudar. Nossos bens estavam tudo trancados em inventário lá, tudo. Eu disse, mas eu vou me mudar. Senti de falar no microfone. E aí um irmão, escute só,
O irmão me telefonou: tu quer te mudar para Porto Alegre? Quero. Hoje tem um amigo meu que quer vender um apartamento. E ele quer que eu vá lá ver. Quer ir comigo ver? Eu disse, vamos. Meu filho já estava se mudando para Porto Alegre. Eu fui lá ver o apartamento dele. Era uma cobertura muito grande. Nós morávamos num sítio, eu e minha esposa, uma casa grande. Minha esposa tinha me feito um pedido: eu quero ir para um apartamento pequeno. Eu não quero mais trabalhar muito. Eu quero me dedicar mais para cuidar de ti. Aí ela conseguiu. Então tá bom. Aí eu fui olhar aquela cobertura, pá, bonita, tudo. Perguntei o preço. Tanto. Eu disse, pá, é meio salgado, bem salgado. Assim, ó, sal fino demais, sal grosso ainda veio, dá para bater. E aí eu disse, deixa assim. Aí o Timóteo tinha me avisado que 2 quadras dali tinha um outro apartamento para olhar. E eu fui ver. É o que eu moro hoje. Mas quando o dono do apartamento estava mostrando para esse empresário que me levou, eu disse, é muito para nós. A gente quer uma coisa menor e mais simples. Eu falei, eu sou pastor, cara. Eu quero uma coisa menor e mais simples. Olha só. Tudo bem, o rapaz ouviu aquilo. Eu passei com o irmão no outro apartamento, novinho, zeradinho, menor, a metade, menos da metade do tamanho. Aí o irmão entrou e disse, coisa linda, tudo novinho. A irmã Magda merece isso. Ela merece, mas Deus tem que mandar. E a gente foi, Deus nos abençoou, nós compramos aquele apartamento. O rapaz, que era o dono daquele apartamento que queria me vender, ganha conosco hoje. Uma das coisas que tocou ele, que fez com que ele se convertesse, o irmão que me levou para mim olhar o apartamento, havia vendido uma máquina retroescavadeira para ele, e ele devia toda essa máquina para o irmão. Então ele tinha dito para o irmão o seguinte, para o rapaz esse, dono do apartamento: eu vou comprar esse apartamento para o pastor morar, tá? E aí, a máquina depois fica por conta do apartamento, e depois eu dou uma pedalada de paga a diferença. Tá bom. Então, na verdade, o que chamou a atenção daquele rapaz no apartamento é que eu ia ganhar um apartamento, e disse que era muito para mim. Ele disse, não pode, eu não conheço esse tipo de coisa. Então, Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele é poderoso. Eu pude comprar um apartamento, me ajudaram, e Deus me abençoou, e o rapaz está salvo, congregando com a gente hoje. E o irmão recebeu a máquina dele. Então assim, ó, há um Deus que faz coisas lindas e maravilhosas. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quer dizer uma coisa para ti, tudo obedece ao poder de Deus. Abaixa tua cabeça. Feche teus olhos. Quais são os teus desafios nesta noite? Quais são as tuas lutas nesta noite? Na cura desse cego, houve muita discussão. Por quê? Porque era algo que nunca tinha acontecido. Era algo novo. Eu quero dizer uma coisa para ti. Sabe, você veio aqui e tinha dúvidas sobre o milagre, dúvidas sobre o poder de Deus. Eu quero te dizer, esta noite, para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. E os demônios que estão no caminho, os demônios que estão freando, trancando negócios, trazendo dificuldades, estão derrotados agora em nome do Senhor Jesus. E Deus vai ser glorificado na tua vida esta noite. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para Deus nada é impossível.
Tudo é possível ao que crê. Nunca um cego tinha enxergado como este. Mas ele disse: eu era cego e agora eu vejo. Você vai sair daqui dizendo: eu sofria, mas não sofro mais. Deus abençoa minha família. Deus abençoa meus negócios. Deus abençoa minha casa. Deus curou o meu corpo. Feche teus olhos e diga: Deus, eu preciso de Ti. Diga: Deus, eu coloco o meu desafio na Tua presença. Diga: Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti. Diga: muda a minha história, Deus. Muda a minha história, Deus. Diga: abençoa-me, Senhor. Ou eu quero orar para que Deus cure o teu relacionamento, cure a tua família. Quero orar para que Deus cure a tua casa, cure os teus negócios, para que Deus cure os enfermos que estão nesse local. Vamos ministrar o poder de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Nós declaramos o poder de Deus sobre este ambiente, a glória de Deus tocando. Eu creio que coisas foram guardadas para hoje à noite, inclusive para que o Senhor fosse glorificado nesse lugar. Ser glorificado esta noite sobre este ambiente, Senhor. Ser exaltado na cidade de Novo Hamburgo, Senhor. Deus, a Ti damos a honra, a glória e todo o louvor. Bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Quem sabe tu estás aqui preso, atado espiritualmente. Eu digo: esta é a tua noite, em nome de Jesus. Louvarei, Senhor, oh, louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração.
geração. Fidelidade, sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem incomparável majestade ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Tu és digno, ó Rei, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem incomparável majestade ao que vive para sempre, ao grande eu sou. Entrar com ações de graça, com cantos de louvor, sua presença, em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trompetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, e graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus.